Confesso para Vossas Excelências que jamais vi a sociedade brasileira tão confusa e desinformada sobre a entrada em vigor de uma legislação como esta que envolve a chamada Emenda 72, conhecida como Emenda das Domésticas ou dos Domésticos. Talvez a afoiteza da mídia em dar informações detalhadas sobre esta pauta relevante esteja no cerne das confusões que são geradas no dia a dia, sem que ninguém saiba ao certo se está agindo em obediência à lei ou se está, como se diz, tergiversando sobre decisões que ainda precisam ser finalizadas pelo Congresso Nacional e pelo Executivo. Não quero criticar a imprensa no seu esforço de informar a sociedade sobre as suas conquistas sociais, mas está havendo uma tremenda confusão entre o prazo em que a emenda entrará plenamente em vigor e o que de fato vem acontecendo no dia a dia. Neste bojo aparecem os oportunistas de toda a ordem para dar conselhos especializados, às vezes cobrando fortunas daqueles que estão pensando que a lei encontra-se já em pleno vigor. Peço que a família brasileira fique atenta e busque informações corretas sobre o assunto. Não é preciso se precipitar sobre algo que ainda está no campo das teses e discussões. Não caio em conversa dos famosos, entre aspas, especialistas de plantão. Estive em São Paulo nesse final de semana e fiquei impressionado com os questionamentos que me fizeram sobre o assunto, denotando que a maioria das pessoas está confusa e perdida sobre a questão. A despeito da importância social da medida para garantir os direitos à categoria, estamos vendo demissões acontecendo, empregados temerosos de uma dispensa prematura, empregadores preocupados diante da impossibilidade fática de cumprir a legislação em todos os seus termos, o que gera, afinal, um mal-estar onde se passou a imperar a desconfiança de parte a parte, inexistente outrora, com pensamentos do tipo, aspas, o patrão vai me passar a perna, e do outro lado, aspas, a empregada vai entrar na justiça contra mim por qualquer motivo, fecha aspas. Entendo que estão dando uma visão distorcida da realidade da lei. Infelizmente, o resultado pode ser negativo, dependendo de como sejam regulamentados os 7 dos 16 benefícios adquiridos pelas domésticas. Imagino que a indenização de 40% sobre o saldo do FGTS para demissão sem justa causa, previsto na CLT, é a mais difícil de ser cumprida pelo empregador doméstico. Ora, a atividade não gera lucro. Dessa forma, as pessoas terão medo de manter a mesma empregada por muitos anos. E isso é ruim para os empregados domésticos e para os empregadores. É natural que nesta relação de trabalho haja vínculos afetivos e de confiança, especialmente quando a família tem crianças ou idosos. Entre os itens que estão em debate nesta fase de regulamentação da emenda estão indenização em demissões sem justa causa, concessão de seguro-desemprego e salário família pelo governo, conta no FGTS, adicional noturno, auxílio creche e o seguro contra acidentes de trabalho. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para entrar nesse debate, apresentei ontem um projeto de lei, o PLS 151/2013, que cria a Guia de Trabalho Doméstico, GTD, estabelecendo alíquotas de 5% para o empregado e 5% para o empregador, referente à contribuição previdenciária, e de 1% sobre o salário do empregado para o FGTS. Mas acredito mesmo que seria interessante criar um estatuto das domésticas para prever e regulamentar todos os detalhes dessa atividade, que é peculiar e muito diferente das relações de trabalho regidas pela CLT. Até porque, como já disse, é uma atividade que não gera lucros.
mas que é fundamental para permitir que a população economicamente ativa esteja no mercado de trabalho, gerando renda e riquezas para o país. Penso nesse estatuto não só para empregados domésticos, mas para diaristas, cuidadores de idosos, babás, etc., que também têm outras peculiaridades, inclusive na questão dos horários. Entendo também que não seria adequado inseri-los, por exemplo, nos mesmos critérios dos auxiliares de enfermagem, que têm uma capacitação especial para executar a função. O fato é que a mudança nas relações de trabalho das domésticas era uma demanda histórica que precisava escoar no grande estuário dos direitos consagrados à pessoa humana, conferindo igualmente direitos trabalhistas, e esse surgimento social é extremamente importante, não só para a economia, como para as relações harmônicas entre as famílias brasileiras. A famosa emenda das domésticas significa um avanço civilizatório no Brasil, e já houve quem dissesse que ela representa a superação do último resquício do legado escravagista do país, a Lei Áurea do século XXI. Louvo assim o esforço de todos, do Congresso, do Judiciário, do Governo, para dar celeridade aos procedimentos para que possamos colocar em prática o mais rápido possível essa legislação. Só que gostaria, senhor presidente, e senhores e senhoras senadores, de chamar a atenção para a sofreguidão com que alguns setores do governo tentam atrair a paternidade da nova legislação para si, como o único objetivo de se promover eleitoralmente. Lamento esse tipo de oportunismo barato, não tão ao gosto, aliás, dos países populistas e subdesenvolvidos, quando confunde conquista legítima da sociedade com a concessão de benefícios paternalistas para a única e exclusiva obtenção de votos dos eleitores menos avisados. Que fique claro, portanto, que a emenda das domésticas não é uma dádiva, e sim uma conquista de todos. Senhoras e senhores senadores, o fato, pois, é o seguinte: até o momento, tudo o que vem se falando sobre a emenda das domésticas está no campo das intenções e das especulações. No momento, a Comissão Mista do Congresso está estudando a lei complementar que estabelece os direitos e deveres dos empregados domésticos. Paralelamente, o governo federal também está preparando um projeto de lei ou medida provisória sobre o assunto. Ou seja, a espinha dorsal da legislação que confere uma série de direitos e deveres aos empregados de serviços domésticos ainda está em fase de estruturação. No fim, estamos discutindo teses, não chegamos à fase da aplicabilidade da legislação. A percepção que se tem, contudo, é que a emenda promulgada está valendo na sua totalidade, inclusive nos pontos que geram mais encargos financeiros aos empregadores domésticos. Isso ainda não ocorre. Celebra-se os 70 anos da CLT, consolidação das leis do trabalho. Eficiente ou não, ela tem longa vida. Comemora-se o Dia do Trabalho, dois transcendentais eventos que dignificam quem oferece oportunidade para tanto. E, portanto, o Dia do Trabalho, o símbolo da confraternização entre trabalho honesto e o capital sadio. Também momento para que, através de uma legislação especial, porque especialíssima é a atividade do trabalho doméstico, pois tem características incomuns em outra atividade, que se deva dar um estatuto asseguratório, garantindo direitos e deveres, que não afetem as relações com os empregadores e que deve ser, como sempre foi, de respeito e, por que não dizer, de solidariedade na grande maioria dessas relações. O fato concreto é o seguinte: a regulamentação da emenda está em discussão e continua sendo estruturada dentro dos procedimentos democráticos do Congresso, e está sendo debatida no Executivo. Estamos analisando os pormenores do projeto, especialmente em relação à unificação do pagamento dos tributos e o valor das alíquotas sobre o FGTS e do INSS, que serão cobrados. Como se sabe, senhor presidente, a afoiteza não é uma boa conselheira.
O resto é especulação. Senhores senadores, a minha preocupação justamente é que se estabeleça uma relação entre empregados e empregadores domésticos, em que haja o império da lei e o espírito de confraternização. Nas circunstâncias em que nós encontramos hoje, há uma balbúrdia, uma confusão de opiniões que está trazendo a intranquilidade à família brasileira. Com muito prazer e honra, ofereço a parte ao eminente professor Figueiredo e senador Cristóvão Buarque. Mais uma vez, o senhor traz uma visão aqui que mostra o equilíbrio que o senhor tem no enfrentamento dos nossos problemas. E um desses, talvez o mais estrutural de todos, é a relação capital-trabalho. Não há dúvida que o Brasil tem avançado nisso. A própria PEC que o senhor está se referindo, das domésticas, é um salto adiante. Mas nós ainda estamos muito atrasados pela maneira como tratamos os filhos dos trabalhadores e os filhos dos patrões no que se refere à oferta de educação. Ainda há uma herança do conhecimento. Conhecimento não deveria ser passado por herança. Conhecimento devia ser adquirido por mérito. No Brasil, não. No Brasil, o conhecimento é uma herança que os pais passam para os filhos através da compra de uma boa escola para eles. E que não passa para os filhos dos mais pobres, porque não tem dinheiro para comprar uma educação para eles. Nós temos que quebrar essa ideia de que o conhecimento é transmitido por herança. E temos que fazer isso no que se refere à educação dos filhos dos patrões em relação aos filhos dos trabalhadores. Lamentavelmente, no nosso debate entre relações trabalhistas, esse caso nunca é levado em conta. Nos países mais avançados, porque a educação é boa para todos. Então, já não é mais um tema. Mas, no caso do Brasil, esse é um tema. E eu gostaria de ver, no Dia do Trabalho, esse tema debatido. Até porque, durante muito tempo, e muitos de nós debatemos a ideia de que o capital deveria ser socializado. Não deveria haver o capitalista. O capitalista seria o Estado, porque todos os trabalhadores seriam donos do capital. Não deu certo. O Estado foi uma máquina autoritária, que além de ter a força política, tinha a força econômica. E os trabalhadores foram subjugados, em nome da nação, é verdade, não para um lucro privado, mas subjugados. Hoje a gente já não tem mais essa discussão. Para mim, pelo menos, ela está superada. Para mim, a discussão hoje é como regular bem o funcionamento, como o senhor trouxe aqui, da relação capital-trabalho, em todas as instâncias, nas domésticas, no setor industrial, no setor agrícola. Mas eu insisto que nós temos deixado de lado a percepção de que hoje o capital deixou de ser o dinheiro que compra as máquinas, mas é o conhecimento que tem quem usa as máquinas. Se o capital é aquilo que está na cabeça do dono do conhecimento, temos que mudar a maneira como a gente trata capital e trabalho. De qualquer maneira, no Dia do Trabalho, eu acho que é fundamental para refletirmos sobre essa nova realidade do mundo onde o capital é o conhecimento. E no Brasil, o conhecimento ser transmitido por herança e não por mérito. Eminente senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência insere nesse momento um fato extremamente importante que não está sendo, inclusive, analisado nessa questão social importante, que é das relações de trabalho entre empregados e empregadores. O fator educação é importantíssimo. Eu tenho a impressão de que, se os domésticos tivessem, por si, pelos seus antepassados, e oferecido também aos seus descendentes uma educação adequada ao nível que se deseja para esse país, sem dúvida alguma, as relações entre patrões e empregados seriam absolutamente diferentes. O fator educação é extremamente importante
eu rendo mais uma vez as minhas homenagens a Vossa Excelência, que é, sem dúvida alguma, o homem da educação desse país. Minhas homenagens ao senhor e muito grato pela oportunidade do seu à parte.